até a tribuna para a manifestação de início pelo tempo de até 10 minutos. Se precisar, a gente concede mais 10. Muito bom dia. Senhor presidente Wagner Petrini, eu quero, em nome do estimado vereador Pedro Rodrigues, estender meus cumprimentos a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Eu quero, nessa oportunidade, aproveitar o máximo possível do tempo a mim proposto para colocar para os senhores vereadores e senhoras vereadoras e também para a comunidade de Caxias do Sul algumas atividades que nós temos desenvolvido na Secretaria Municipal da Habitação. Eu quero começar de maneira bem objetiva, falando nessa manhã a respeito do refis do FUNCAP 2025. Então, é hora de renegociar suas dívidas com o Fundo da Casa Popular. Desde que nós assumimos a secretaria, nós entendemos que havia essa necessidade de proporcionarmos aos nossos mutuários a oportunidade de refinanciar a dívida com o Fundo da Casa Popular. Então, nós estamos em tramitação nessa Casa Legislativa, através do projeto de lei 256/2025, que ele está em tramitação, está contido no processo 319/2025. Ali consta também o número do PROA e foi assinado por este secretário no dia 20 de outubro de 2025. Então, o que é o refis do FUNCAP? É o Programa de Recuperação Fiscal que oferece a renegociação de dívidas a famílias com imóvel financiado pelo Fundo da Casa Popular, o FUNCAP. O objetivo, então, é permitir a regularização de contratos de financiamento em atraso e arrecadar cerca de 5 milhões de 1.502 contratos que, no momento, estão inadimplentes. Os beneficiários, então, poderão parcelar suas dívidas em até 60 meses com adesão aberta por 6 meses. Tá? Poderão participar aqueles contratos que estão em cobrança administrativa ou judicial. E até mesmo quem já participou de parcelamentos anteriores. Eu vou mostrar aqui rapidamente, então, um exemplo de refinanciamento. Então, uma família que foi assentada em um terreno do FUNCAP em 2014, por exemplo, tá? E realizou o financiamento do valor de R$ 17.000 em 120 parcelas, ou seja, na época, em 2014. Tá? Então, digamos que esse mutuário pagou apenas 38 parcelas das 120 e ficou com 85 parcelas em atraso. Então, por conta dos atrasos, o financiamento acumulou juros, obtendo a dívida de R$ 23.000. Então, veja como o valor ele aumentou devido aos juros de atraso. Aqui vou mostrar para vocês como fica a aplicação do refis para o pagamento realizado à vista. Tá? Então, digamos que o saldo devedor ali seja R$ 23.859,77. Então, com o total de juros, né, de R$ 8.855,41, com os descontos do refis em R$ 8.855,41, o saldo final ficaria em R$ 15.000,40.
15.004,36 centavos. Então, com a taxa de juros aplicada de 0,40%, esse valor à vista ficaria em R$ 15.064 com 38. R$ 15.064 com 38 centavos, tá? Pessoal, aqui, para o pagamento à vista do valor total, ele fica em torno de 58% de desconto. Tá? 58% de desconto. Vamos ver agora também como fica em relação ao valor de uma parcela, tá? Então, a parcela que atualmente ela estaria sendo paga pelo mutuário em torno de R$ 440,63, tá? Ela vai com o refis, mesmo financiado em 60 vezes, tá? Ela vai cair para R$ 307,20, certo? Dá em torno de 43% de desconto, mesmo financiado em 60 vezes. Ou seja, nesse caso, se a pessoa optar pelo parcelamento em 60 vezes, as parcelas em atraso, que hoje são 85, né, das originais 120, elas irão, então, cair para 60, certo? E, mesmo assim, a parcela ainda vai cair em torno de 43%. Lembrando, você pode escolher quantas vezes deseja parcelar o seu refinanciamento, contando que não ultrapasse 60 vezes. Então, é bem importante isso, tá, pessoal? Com um atraso de mais de 60 dias do refinanciamento, ele é cancelado. E, a partir do cancelamento, a parcela volta ao valor que estava anteriormente. Certo, pessoal? Então, aqui eu concluo a apresentação com relação ao refis, e eu gostaria, senhor presidente Wagner Petrini e colegas vereadores, que esta casa votasse favoravelmente ao refis que está tramitando, segundo o projeto de lei 256, ainda nessa legislatura, para que nós possamos, então, senhor presidente, aplicarmos aos nossos mutuários essa oportunidade, né, de 1.502 mutuários colocarem em dia a sua prestação com o FUNCAP e, então, logo ali na frente, né, receber o seu título de propriedade. Certo, meus queridos? Então, vamos passar para a próxima apresentação. Eu quero falar um pouquinho sobre as inscrições do Minha Casa Minha Vida, do residencial São Genaro 1 e 2. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, os residenciais São Genaro 1 e 2, eles fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR. O total do investimento é de 94,8 milhões, sendo 86,22 milhões oriundos da União e 8,58 milhões oriundos da Prefeitura, né, através da doação dos terrenos para este empreendimento. Os residenciais São Genaro 1 e 2 serão equipados com infraestrutura completa de pavimentação, drenagem, iluminação, rede de energia, rede de esgoto, rede interna de gás, além de academia ao ar livre, bicicletário, centro comunitário, depósito para lixo, estacionamento, playground, quadra poliesportiva, quiosques, sala do síndico e sala de biblioteca. São 440 apartamentos, eles terão aproximadamente 50 metros quadrados, distribuídos em 2 quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha, área de serviço. Cada unidade habitacional ela tem um valor estimado em torno de R$ 215 mil. O residencial São Genaro 1 tem investimento de 43 milhões. O empreendimento ele é composto por 200 apartamentos, 60 vagas de bicicletário
e estacionamento para 100 veículos. Já o residencial São Januário 2 tem investimento de 51,8 milhões. O empreendimento é composto por 240 apartamentos, bicicletário com 72 vagas e estacionamento para 120 veículos. Eu vou frisar novamente a questão das inscrições. As inscrições elas foram iniciadas, então, no dia 6 de outubro, tá? E serão feitas até 6 de janeiro do ano que vem. Tá? Então, 6 de janeiro, de forma online no software Absoft, que é um sistema de gerenciamento de informações desenvolvido para fazer a gestão do setor habitacional. O link ele está disponível no site da Prefeitura, na barra de serviços mais acessados. Como achar o link? Tem aquele ícone da casinha, Minha Casa Minha Vida. Tá? Ao abrir o site da Prefeitura, caxiasrs.gov.br, você consegue localizar o link para inscrição a partir do ícone de uma casinha escrito Minha Casa Minha Vida, Inscrições São Genaro. Ao clicar no ícone, você já pode iniciar a sua inscrição. Inscrições online. As inscrições online são realizadas por meio de um questionário, no qual o participante deve preencher suas informações pessoais. É fundamental que todas as informações fornecidas sejam verdadeiras, a fim de assegurar a validação dos documentos após o processo de seleção. O horário de atendimento. Então, caso a pessoa não tenha a possibilidade de realizar as inscrições de forma online, ela poderá fazer as inscrições presencialmente na Secretaria de Habitação, localizada ali no centro administrativo, com atendimento das 10 da manhã às 16 horas. Então, eu pedi para colocar ali que, para conforto dos usuários, lembramos que o atendimento é via agendamento. Então, para melhor conforto de todos os usuários, nós estamos fazendo o agendamento, certo? Para a documentação da inscrição presencial. Documento de identidade oficial com foto, CPF, RG, CNH de todos os integrantes maiores de idade do núcleo familiar, RNM para estrangeiros, e para quem nunca casou, apresentar a certidão de nascimento, para quem é casado, apresentar a certidão de casamento, e para os casos de separação ou falecimento, apresentar a certidão com averbação, divórcio, separação autorizada. Em caso de união estável, necessário a declaração de união estável. Comprovante de residência, comprovante da renda familiar, dos últimos 13 meses de todos os integrantes. Certidão de nascimento dos filhos menores de idade, atestado médico com a indicação do CID para casos de pessoas especiais e e-mail válido. Sobre os cadastros, esse primeiro cadastro serão para as 440 unidades do Residencial São Genaro, 1 e 2, porém, caso a pessoa não se enquadre nos requisitos da Minha Casa Minha Vida, faixa 1, a inscrição ainda poderá ser aproveitada para os próximos empreendimentos em que a pessoa se enquadrar. Expectativa da conclusão de obra. Ela foi iniciada em junho. A obra do São Genaro possui uma prévia de 50% de execução até março do ano que vem, com expectativa de entrega para outubro do ano que vem. A partir da conclusão de 50% das obras, as famílias já começam a ser selecionadas. Então, lembrem-se que a seleção funciona com base em pontuação, portanto, é salientado que sejam respondidas todas as perguntas do questionário. Certo, pessoal? Então, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios, do versículo 6 ao 8, que diz assim: Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Paulo, ele reconhece que ele semeou, Apolo regou, mas que Deus deu crescimento. Isso é o reconhecimento que esse secretário faz ao trabalho executado por todos os secretários que me antecederam. O Residencial São Genaro 1 e 2 foi uma conquista da gestão do senhor presidente Wagner Petrini. Então, nós estamos hoje tocando um empreendimento, Temos aqui o meu secretário adjunto, Volmir Mosquen, que tem sido um parceiro fundamental, o qual eu estendo meus agradecimentos, Volmir, por tudo que tens feito nesses poucos dias que estou à frente da Secretaria Municipal da Habitação. E quero também citar o ex-secretário que me antecedeu, que deixou um legado, senhor José de Abreu,
se hoje nós estamos tendo o processo de maneira online nessa secretaria, que tem nos ajudado muito para fazermos e termos uma leitura condizente da realidade habitacional da nossa cidade, é graças ao trabalho que o senhor José de Abreu desenvolveu ao adquirir, né, durante a sua gestão, o aplicativo Absoft. Então, como diz o apóstolo Paulo, um semeia, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, cada um dos senhores, assim como o Claudir Bittencourt, que também foi secretário da habitação e hoje é assessor do vereador Daniel Santos, eu quero estender meus agradecimentos a todos que me antecederam. O serviço público, ele é feito de muitas mãos. Então, muito obrigado, senhores secretários que me antecederam. Próxima apresentação. Eu percebi que, nesses poucos dias que estou à frente da Secretaria da Habitação, que era necessário mostrar algumas atividades e quantas diretorias que nós estamos, nesse momento, administrando. O que a Secretaria da Habitação está fazendo nesse momento? Então, atendimento às inscrições presenciais do Minha Casa Minha Vida São Januário 1 e 2, que vão até o dia 6 de janeiro. Está trabalhando no recebimento de demandas da comunidade. E desde que esse secretário assumiu a Secretaria da Habitação, eu já movimentei, com a ajuda de todos os meus diretores, em torno de 300 processos que já possuem assinatura desse secretário. Qual é o número atual de inscrições do Minha Casa Minha Vida São Genaro 1 e 2? As inscrições que iniciaram no dia 6 de outubro já possuem 6.054 inscritos, sendo, prestem atenção nisso, senhores vereadores, 1.178 dessas 6.054 inscrições foram feitas presencialmente na Secretaria da Habitação. Então, segundo o nosso gerente administrativo e financeiro do FUNCAP, que é o senhor Rodrigo Bordim, a estimativa tem sido de em torno de 30 atendimentos por dia. Demandas recebidas. Nesses poucos dias que estou à frente da Secretaria, eu já recebi em torno de 63 demandas advindas dos senhores e senhoras vereadores e presidentes de bairro. Essa foto que aparece no telão é de algumas reuniões que esse secretário também que me antecedeu, fizemos para explicar juntamente com todo o nosso corpo técnico, de maneira reiterada, a situação que envolve as famílias beneficiadas do Campos da Serra, das 227 casas. Então, essa reunião, assim que eu assumi no dia 20/10, nós já entendemos que havia uma necessidade e fizemos essa reunião, e de lá para cá nós temos feito várias outras reuniões, as quais as famílias que compareceram, como vocês podem ver o salão lotado, todas elas receberam as informações e assinaram um documento onde temos como provar que todas elas receberam os esclarecimentos, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Então, durante o encontro, a equipe técnica da Secretaria explicou que a decisão foi necessária devido ao descumprimento do cronograma e ao baixo avanço físico da obra, que atingiu menos de 5% da execução. O município também informou que, após a saída da construtora do canteiro de obras, foi contratada uma empresa de segurança e começou a atuar a partir do dia 16 de outubro, 24 horas por dia no local, com vigilância presencial, câmeras e até mesmo o uso de drones. Tá? É importante, senhores e senhoras vereadores, tá, ressaltar a todos que a empresa que saiu do canteiro de obras judicializou e queria, por via legal, retornar ao canteiro de obras, o que atrapalhou e tem atrapalhado muito. Porém, no dia
apenas no dia 29/10, ou seja, muito recentemente, nós recebemos uma decisão judicial favorável que nos permitiu darmos continuidade no processo. Então, queridos vereadores e vereadoras, apenas no dia 29/10 que nós recebemos uma decisão judicial favorável que nos permitiu darmos prosseguimento no processo licitatório. Então, a Secretaria de Habitação está trabalhando para viabilizar, via processo licitatório, a contratação de mais de uma empresa para garantir maior agilidade na retomada das obras e na entrega das moradias às famílias beneficiadas. Eu quero falar rapidamente dos atendimentos realizados pela Diretoria de Serviço Social. Eu vou deixar para os senhores e senhoras, se quiserem entender mais ou menos o que está acontecendo com relação às nossas diretorias e todos os trabalhos desenvolvidos nesse período que nós estamos à frente da Secretaria. Tá? Então, desde que esse secretário assumiu, nós já realizamos 208 atendimentos, entre eles 56 auxílio moradia, 84 habitantes sobre o Minha Casa Minha Vida Reconstrução, avaliação de critérios sociais para a concessão de materiais pela Diretoria de Serviço Social, em torno de 115. Estamos trabalhando também na Diretoria de Serviço Social com relação ao levantamento de 42 famílias da Vila Sapo. Tá? O serviço também atua em programa habitacional das famílias, planejamento técnico, trabalho, técnico social, o Minha Casa Minha Vida Loteamento São Genaro, as indicações diretas das famílias, conforme as portarias 738 de 2024. Eu quero falar também sobre a Diretoria de Engenharia e Arquitetura. Tá? Nós precisamos ser meio breve, que o tempo esgotou, tá, secretário? Certo. 1 minuto. Então, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura está trabalhando com várias atividades simultâneas, como a Casa é Sua, o projeto do Vila Sapo, e vários outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela engenharia da Secretaria de Habitação de maneira simultânea, certo? Diretor de Moradia Popular, diretor de Moradia Popular, diretor de Infraestrutura, Banco Social de Matéria de Construção, Gerência Administrativa, Financeira e Pessoal. E eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores que levem em consideração a prestação de assessoria ao Executivo e que todas as demandas que vierem aos senhores, elas sejam, então, feitas por intermédio de indicação legislativa, que vai facilitar muito para esse secretário dar a continuidade nas demandas que vierem dos senhores. Certo? Então, pessoal, muito obrigado. Tá? Eu quero agradecer a todos os servidores que estiveram conosco aqui, que vieram nos prestigiar. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E eu quero dizer, ao encerrar, que a Secretaria de Habitação, nós somos em torno de 70 pessoas, 69 pessoas. Não é fácil administrarmos, porém, estamos nos esforçando, pois eu entendo o vereador Daniel, o vereador Pedro Rodrigues, que maior é aquele que serve. E estamos aqui para servir. Certo? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos.